Glórias ao Senhor e a paz de Jesus para você. Uma boa noite, como a Gisele bem lembrou, um bom dia e uma boa tarde, não importa a hora que você vai estar se conectando conosco nesta celebração ao Senhor, mas ficamos felizes de saber que você, neste primeiro dia da semana, domingo, decidiu fazer a sua primícia, se ofertar ao Senhor e começar a semana da maneira mais sábia, inteligente que poderia ser. Começar celebrando e adorando ao Senhor em coletividade com os seus irmãos. Você, meu querido irmão, família da IB Supere, seja muito bem-vindo. Que bom começar essa semana com você, conectados juntos com o Senhor. A celebração é online, mas ela é verdadeira. Nós invocamos o nome daquele que está vivo, daquele que é Senhor dos Senhores, daquele que é o nosso Senhor, mas também é o nosso amigo, é o nosso Pai, aquele que se revelou sendo o nosso conselheiro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, abençoe a sua família. Mais um dia e mais uma semana se inicia. E nós aqui intercedemos como igreja por aqueles que estão passando pelos momentos desafiadores, mas também nos alegramos nas promessas, na pessoa e nos propósitos do Senhor Jesus. Exatamente como Jesus nos ensinou. Ele falou que nós passaríamos por momentos desafiadores na vida. E Ele nos orientou a vivermos exatamente a partir do que Ele ensinou. Da maneira como humano que foi, mesmo sendo Deus, pois Ele abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, para nos ensinar como caminhar nessa terra e como não sermos consumidos por todas as adversidades desta vida, enquanto aqui vivermos. Ele nos chamou para uma nova vida e essa nova vida nem sempre vai se manifestar com as mudanças de todas as situações e circunstâncias que nos cercam e nos rodeiam. Mas ela vai nos alcançar num princípio que nós estamos juntos vivendo em Jesus, com uma pessoa aos quais nós estamos compartilhando a vida, que é Jesus Cristo. Então a Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens neste momento, uma vida mais que abençoada. Estamos no domingo de Ramos, uma semana que antecedia e que antecede a celebração ou que ocorreu com Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, onde ele foi reconhecido, apesar da maneira humilde ao qual adentrou, foi reconhecido pelo seu poder, pela sua identidade como Messias e como esperança para aquele povo. Está chegando o grande domingo da ressurreição. Nós cremos na ressurreição em Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus revelado aos homens, mas a palavra de Deus diz também que Ele é o amor de Deus revelado aos homens. A mim, a você, a sua família, a minha família. E nós celebramos ao Senhor. Estamos vivendo os 40 dias da Quaresma, onde estamos trazendo à memória princípios de mordomia nesta campanha de 40 dias de uma vida mais que abençoada, que está sendo composta das nossas celebrações, através das nossas células, nossos encontros online, onde estamos orando uns pelos outros, intercedendo, crescendo, amadurecendo, enviando novas pessoas, novos líderes, para o cuidado pastoral na extensão da igreja Família IB Supere através das células. Estamos também fazendo jejuns pessoais. Cada um nesse período de Quaresma teve a liberdade de fazer o seu voto ao Senhor, de fazer o seu jejum, sabendo e relembrando que jejum não vai mudar o Senhor, mas vai nos mudar, vai fazer com que possamos nos concentrar, edificar e ter foco na declaração de fé pública, mas também íntima no Senhor Jesus, através da nossa devoção, através do nosso momento ali de solitude, onde sabemos que não estamos sozinhos, estamos com Ele. Passou também pelas celebrações, como esta que agora, por um tempo limitado, nós retornamos a online. Sabemos que tudo isso vai passar. A palavra de Deus nos afirmou que todas as coisas vão passar. A palavra de Deus permanecerá para sempre. E é firmado nessas verdades, nessas promessas que Jesus falou e garantiu para cada um de nós que nós seguimos a nossa vida. Nós seguimos a nossa missão como igreja, acolhendo, cuidando, preparando
preparando, ensinando e enviando as pessoas para mais perto de Jesus, mas também para o serviço em amor uns para com os outros. E dando continuidade à nossa série de mensagens, neste dia, neste primeiro dia da semana, nós queremos nos lembrar que o que o Senhor conquistou para nós foi uma vida mais que abundante. Jesus não veio só trazer vida, Ele veio trazer vida e vida em abundância. Por isso essa série tem a marca desse nome, vida mais que abençoada, em todas as áreas da nossa existência. Nós sabemos que as bênçãos do Senhor Jesus, elas não são limitadas a algumas áreas da nossa vida. As orientações de Jesus, a palavra do Senhor e o convite de Jesus para obedecermos ao Pai, exatamente como Ele obedeceu, geram frutos para a nossa própria vida, geram uma vida abençoada diante do Senhor. Nós cremos nisso. E por isso, nós estamos aqui compartilhando estes princípios, desde o primeiro domingo até agora. E hoje nós chegamos na nossa sexta mensagem. Nós já compartilhamos aqui sobre como vivermos com mais impacto e menos estresse. Nós já compartilhamos e vimos aqui que a nossa vida, que engloba a nossa mordomia, nós temos incluídos também planos, projetos, mas o nosso chamado em Jesus vai além de planos, de projetos e também vai além de orçamentos. Nós também aprendemos a sermos sempre gratos e nunca reclamões, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós damos graças em todas as circunstâncias e não pelas circunstâncias. O nosso Deus não é um Deus masoquista que se alegra com a dor e o sofrimento dos seus, mas Ele nos orienta a não perdermos o foco, que é a bondade, a graça, a misericórdia, o sacrifício, aquilo que Ele é, Ele já fez pelo mundo. Por isso nós temos motivos, sim, para agradecermos e sermos gratos em todos os momentos da nossa vida. Aprendemos que um coração feliz é sinônimo de um lar feliz, de uma comunhão com as outras pessoas que geram o crescimento e a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Vimos também na semana passada o grande lucro, foi uma poderosa mensagem sobre contentamento em Cristo, contentamento em Jesus e nas suas promessas. E hoje nós vamos trabalhar o tema mire antes de atirar, mire antes de atirar. E nós já queremos explicar que isso aqui não é uma convocação, uma apologia a você adquirir uma arma de fogo, seja para caça, seja para você que deseja ter para sua defesa pessoal. Isto é um outro tema e uma outra situação. Nós estamos aqui para falar sobre planejar antes de agir. Então, mirar antes de atirar tem a ver com planejar, tem a ver com foco, tem a ver com atingir metas e não só metas humanas, mas metas celestiais estabelecidas. Nós estamos aqui com o objetivo claro de trazer vida e a vida que Jesus conquistou para cada um de nós. E para alcançarmos as promessas, aquilo que Jesus de verdade conquistou para nós, existem alguns parâmetros na palavra de Deus. E o que nós vamos fazer hoje é, antes de atirar, antes de ir para a vida, antes de tomar decisões, antes de se calar, antes de falar, antes de ficar paralisado ou mesmo fazendo algumas coisas, nós precisamos mirar, focar no nosso alvo. Porque uma pessoa que vive sem alvo, ela vive sem destino, ela vive sem propósitos. Quero convidar você, aí onde você está, abrir a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo, abrir a Bíblia no celular, no smartphone, lá na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Filipe, aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículos de 13 a 14, e vamos meditar na palavra de Deus e conversarmos um pouquinho mais nesse primeiro dia da semana sobre as orientações da palavra de Deus para vivermos uma vida mais que abençoada. Os parâmetros e as orientações da palavra de Deus. O que Jesus nos ensinou e ensinou ao apóstolo Paulo. O que o Espírito Santo ensinou ao apóstolo Paulo. Para que eu e você possamos fazer a nossa parte. Viver a nossa parte e dar acessibilidade para que o Senhor derrame da vida mais que abençoada sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre a nossa família Ibessupere e sobre todo o mundo. Filipenses, capítulo 3,
versículos de 12 a 15. 3, de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo: não que eu já tenha obtido tudo isso, o que ele acabou de falar nos versículos anteriores e capítulos anteriores da carta. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado por completo, mas uma coisa faço: prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero orar com você nesse momento e eu também quero orar por você. Senhor, venha mais uma vez com o seu Santo Espírito, com total liberdade sobre nossas mentes, corações, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e Bessupere, sobre aqueles que desejarem dizer sim para o Senhor neste momento, ao ouvirem esta mensagem, ao ouvirem a Tua palavra. Espírito Santo, dissemina as verdades do Senhor, apesar do pregador, apesar daquele que está comunicando, que as Tuas verdades sejam massificadas na mente e no coração de cada uma das pessoas que acreditam no Senhor de verdade, que já entregaram as suas vidas ao Senhor, e aqueles que desejam, e aqueles que estão no caminho, e aqueles que estão no processo. Que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, revele a cada um deles as verdades espirituais, se manifeste a eles com poder e graça neste momento, trazendo o entendimento, o conforto, o consolo, a fé, a esperança que eu não posso trazer, mas o Senhor pode, Santo Espírito de Deus. Então que seja assim, neste momento que nós estamos nos preparando para ouvir a Tua palavra, compartilharmos a Tua palavra. Para a glória do Teu nome, nós oramos para que ela cumpra os propósitos para os quais o Senhor a está anunciando neste momento, sobre a vida de cada pessoa, pois pedimos essas coisas por Tua graça e misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Mire antes de atirar. Nós nos movemos em direção ao ponto ao qual nos focamos. O nosso movimento de vida sempre vai estar diante daquilo que nós determinamos ser o nosso alvo. O que o apóstolo Paulo afirmou nesse texto foi uma analogia exatamente com aquilo que aconteceu na vida dele, estava acontecendo. Circunstâncias adversas acontecendo, momentos desafiadores acontecendo, a sua vida não estava da maneira que ele tinha planejado, mas o apóstolo Paulo tinha plena segurança, confiança de que a vida dele estava transcorrendo, acontecendo, existindo exatamente da maneira que Jesus Cristo tinha pré-estabelecido para ele. Porque uma convicção o apóstolo Paulo deixa clara em suas cartas: no momento em que ele teve o encontro com Cristo Jesus, que ele viu a luz, que ele ouviu a voz, e a manifestação do poder de Jesus ficou evidenciada na sua transformação de vida, as coisas mudaram. Ou melhor, deixa eu corrigir, nem tantas coisas mudaram assim, mas o apóstolo Paulo mudou. Até o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Ele mudou a maneira dele de enxergar, de ver as coisas. Ele foi potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E agora Paulo não via somente os alvos dessa terra, mas ele via o alvo dos céus. E ele também via os propósitos de Deus dos céus para a terra. Portanto, todas as circunstâncias aos quais ele estava vivendo e enfrentando passavam pelo filtro do grande foco da sua existência, que era Cristo Jesus, que era o propósito de Jesus, que eram as promessas, que era a pessoa de Jesus. Ele sabia que todas aquelas coisas que ele estava vivendo iriam passar.
Ele sabia que todos os desafios iriam passar, mas o que permaneceria de verdade era a palavra do Senhor Jesus. Por isso ele começa nestes versículos de Filipenses capítulo 3, 12 a 15, trazendo à memória o impacto dessa certeza de ter uma vida com foco, de ter uma vida que mira antes de atirar, de ter o foco no que realmente é importante para não perdermos o trilho, o caminho, a fé, a esperança, as riquezas eternas que nos foram entregues em Cristo Jesus. Ele diz que ele permanece no alvo. Lá na parte final ele diz, olha irmãos, eu não alcancei todas as coisas que eu estou pregando e ensinando para vocês, mas eu digo para vocês que eu não desfaleci, que eu não morri, que eu não desisti, porque eu mantive um foco na minha vida. Eu mantive os meus sentidos, minhas emoções, a minha trajetória, meus passos, minha vontade de escolhas num foco. E esse foco é avançando para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Se você puder, sublinha aí na sua Bíblia o alvo. Ele não diz um alvo, mas ele diz o alvo. E logo a seguir ele diz, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo estava trazendo à memória neste momento? Que ele não perdeu o foco porque o alvo dele era Cristo. Era o chamado celestial dele para viver a nova vida. Olha, eu quero lembrar você que nós temos muitas pessoas, muitas vozes e muitas circunstâncias nos chamando todos os dias da nossa vida. A todo momento nós temos uma voz, nós temos uma circunstância, nós temos uma dor, nós temos uma situação que escapa ao nosso controle, nós temos os desafios normais dessa vida, e todas essas situações, circunstâncias e vozes nos chamam para tê-los como alvo para a nossa existência. Por exemplo, algumas pessoas estão vivendo agora uma dor profunda, e a dor passa a ser o convite para ser o alvo, o motivo pelo qual essas pessoas devem viver. Muitas pessoas estão passando um momento desafiador financeiro, ou um momento familiar desafiador nos relacionamentos. E essas situações se tornam verdadeiros alvos para algumas pessoas, que se desfocaram do verdadeiro alvo celestial para serem enganadas por esse chamamento dessas circunstâncias. Olha, eu quero relembrar a você aqui neste domingo, para que você viva essa semana mais que abençoada, que o Senhor te chama para viver o foco e os alvos celestiais, os prêmios celestiais que Cristo conquistou para todos nós. Mas para que essa verdade se manifeste, nós precisamos tomar algumas posturas, precisamos tomar atitudes de mudança na nossa existência. O chamado celestial de Deus para a vida do apóstolo Paulo, para a minha vida e para a sua vida, para toda a humanidade, ficou evidenciada nas Sagradas Escrituras, no que Jesus viveu, no que ele comunicou, no que foi transcrito de Gênesis a Apocalipse. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele mantém os olhos dele fitados no foco, no alvo, no prêmio da vocação dele celestial, pelo chamado dele em Deus, ele está dizendo, eu fui chamado para receber tudo aquilo que Jesus me prometeu. Para tanto, eu preciso me manter exatamente da maneira que ele me orientou. Então ele permanece, mesmo estando preso, mesmo estando por um momento passando os desafios das injustiças da vida, ele se mantém no alvo. E é possível se manter no alvo celestial e receber os prêmios celestiais reservados em Cristo Jesus, independentemente das situações às quais estamos enfrentando. Quando o apóstolo Paulo diz que o foco dele está no chamado celestial em Deus, ele está se lembrando que ele foi chamado para ser um ser perdoado, para receber uma nova identidade em Cristo Jesus, para ser perdoado por Jesus. Ele está dizendo que ganhar o prêmio do chamado celestial dele é que Jesus chamou ele da morte eterna para a vida eterna. E o prêmio estava em que aquela situação ao qual ele estava enfrentando não era definitiva, não era o ponto final, eram reticências, eram pontos de continuação. O foco do apóstolo Paulo, que era o alvo, no prêmio celestial pelo chamado de Deus para a sua existência, o convergia a viver uma vida e a declarar que ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias, como nós já vimos, em todas as situações, onde ele tinha fartura, onde ele tinha escassez, onde ele tinha o excesso, onde ele estava vivendo um momento de falta.
ele estava sempre firme em Jesus, apesar de todas essas coisas acontecendo ao redor dele, também na vida dele. Ele traz à memória que o chamado celestial dele é para se tornar de pecador um perdoado, de uma criatura se tornar um filho, de uma vida infrutífera ou uma vida de frutificação destrutiva, de injustiça, de mortandade sobre a vida das pessoas, de matança sobre a vida das pessoas, de religiosidade que levava-o a perseguir e matar aqueles que professavam e desejavam viver por Cristo, para uma vida de frutificação celestial e eterna. Aquele que frutificava a morte, numa nova vida em Cristo Jesus, pelo prêmio celestial, pelo chamado celestial em Deus, passou a frutificar vida e frutificar os propósitos de Deus. Ele passou também a desfrutar dessa nova vida, que é uma liberdade gerada em Cristo Jesus, que nos tira das prisões, dos efeitos dos sofrimentos dessa terra, das injustiças dessa terra, das adversidades dessa terra. Ele aprendeu também que ele foi chamado para multiplicar tudo aquilo que ele passou a ser em Cristo Jesus e a receber de Cristo Jesus, pois ele era um canal, ele não era o fim. A vida do apóstolo Paulo, transformada de Saulo para Paulo, não era o fim, era um canal. Ele também aprendeu a ter uma vida generosa, aquele que acumulava riquezas, status e poder, entendeu que precisava agora compartilhar, multiplicar o que tinha e compartilhar com as pessoas. Ele também entendeu que o chamado celestial de Deus para ele era viver eternamente com Cristo e com Deus como Pai. Olha, a grande questão e a grande pergunta a fazer diante da lembrança de todas essas promessas da palavra de Deus, que geram a vida mais que abundante, é a seguinte: a grande questão é perguntar a cada um de nós que estamos nessa terra, passando por essa breve vida, onde nós queremos chegar. Eu quero tornar essa pergunta um pouquinho mais pessoal para você. Onde você quer chegar? Ao responder essa pergunta, você vai estar definindo o seu alvo. Onde você quer chegar? O apóstolo Paulo declarou que ele queria chegar ao prêmio celestial, ao chamado de Deus para a vida dele, porque o chamado de Deus para a nossa vida, quando nós permanecemos nesse chamado, os prêmios vão se concretizando na caminhada e no processo da caminhada com Cristo. Na fé cristã, nós também precisamos fazer uma pergunta importante, porque muito mais do que refletirmos sobre a pergunta onde queremos chegar, é a pergunta como queremos chegar lá. Porque o apóstolo Paulo estava declarando ali como ele queria chegar. E ele não estava declarando só com palavras, ele estava declarando na manifestação do seu testemunho, da sua vida. O apóstolo Paulo sofreu no seu corpo, sofreu na sua alma, sofreu no seu espírito as consequências de viver em um mundo decaído. Mas também, em todas essas situações e circunstâncias, ele pôde revelar qual era o seu alvo, onde ele queria chegar e como ele queria chegar. E essa declaração de Filipenses é linda. Essa carta é conhecida como a carta da alegria, diante de tantos sofrimentos e dores. A essência da sua motivação e da minha motivação é vital, não somente para onde desejamos ir, mas como desejamos chegar lá. Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, diz que existe um caminho. Este caminho da vida mais que abundante passa pela possibilidade das nossas escolhas, de entendermos que o alvo da nossa vida precisa estar coerente às nossas práticas com o desejo de chegarmos até lá. Não basta somente querermos chegar a um alvo, chegar a um propósito, ter uma conquista. Nós precisamos obedecer às orientações, nós precisamos permanecer nessas orientações. E também para Deus importa como nós permanecemos no caminho, diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo, quando caminhamos para o alvo. Provérbios 16:3 diz assim, uma das atitudes mais lindas que nós podemos tomar neste primeiro dia da semana. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu queria convidar você agora a pensar um pouquinho, todas as vezes que você não consagrou alguns planos ao Senhor, o que aconteceu com eles? Você, como algumas pessoas, deve ter buscado a ajuda do Senhor para consertar, deve ter buscado a ajuda do Senhor para tentar reorientar nessa tomada de decisão onde não consagrou a Ele. Você deve ter culpabilizado Deus algumas vezes, culpabilizado a igreja, culpabilizado pastores, líderes, pessoas. Mas perceba que nós precisamos ter uma maturidade, como o apóstolo Paulo também falou nos versículos seguintes, de entender que nós somos chamados para viver a partir do que a palavra de Deus diz. E também para alcançarmos a maturidade de entendermos que é desta maneira que um cristão deve edificar a sua vida, construir as suas metas e se dirigir aos seus alvos, obedecendo às regras, obedecendo às orientações, obedecendo à demonstração de amor. O que é a palavra de Deus para você? Uma regra, uma orientação, ou a palavra celestial de um pai que ama e deseja ver o seu filho, os seus filhos mais do que abençoados? Isso é definido até quando nós definimos o nosso alvo, sobre o conceito de quem Deus é para mim. Na vida de um servo de Deus, um bom mordomo de Cristo, os fins não justificam jamais os meios. Nós temos um jargão na sociedade que tudo vale, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. Na vida cristã, os fins não justificam os meios. Nós devemos consagrar tudo ao Senhor. Todas as vezes que você não cumprir essa palavra com amor, com motivação, ou entendendo que é um conselho de Deus para a sua própria vida, você vai pagar um preço muito alto. E eu estou aqui para te alertar em relação a isso. Consagrar tudo ao Senhor é um chamamento de amor ao Pai através do sábio, para que possamos desfrutar de uma vida mais que abençoada. Consagrar a nossa vida ao Senhor, os nossos planos e projetos, é pedirmos a Ele que aprove ou reprove os alvos ou as prioridades que nós estamos colocando na nossa vida. Olha, deixa eu falar uma outra coisa para você, que é importante. Não tenha vergonha de querer ser bem-sucedido. Não tenha como um peso você querer ser bem-sucedido, ser mais do que abençoado. Você não pode carregar esse fardo pelas situações que você vê ao seu redor. Não peça perdão por estar indo bem. Não peça perdão por, nesse momento desafiador de pandemia, a sua história ser um pouco diferente do que a história do que muitas pessoas estão passando. O que você precisa entender é que não é pecado você alcançar resultados e prosperar. Apenas não seja desonesto nos métodos e não seja egoísta nos resultados. O grande princípio da nossa jornada de vida é entender que se você está obedecendo às orientações de Deus, se você cumpre os princípios estabelecidos por Ele, se a sua motivação ela é recheada do grande amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, o que você não pode carregar é uma culpa por estar prosperando. Apenas não seja desonestos nos processos e também não seja egoísta nos resultados. O que significa isso? Aquilo que o Senhor está colocando em suas mãos, seja para abençoar a sua vida, seja para edificar o reino dele na terra, seja para expandir a ação da sua igreja na terra, a missão da sua igreja na terra, e seja para aliviar a dor do próximo. Sendo assim, como nós poderíamos nos culpar se aqueles que estão neste momento prosperando não estivessem abençoando a vida daqueles que não estão? Seria ilógico e propriamente contra a palavra de Deus quando diz aqueles que têm, compartilhe com aqueles que não têm. É necessário que pessoas tenham. É necessário que pessoas tenham sabedoria, é necessário que pessoas tenham alvos celestiais, é necessário que pessoas tenham uma vida financeira bem administrada, com alvos bem definidos, uma família bem estruturada, porque senão como nós vamos abençoar a nação, como nós vamos abençoar a nossa própria igreja, aqueles que estão chegando, aqueles que só viviam os alvos terrenos e não os alvos celestiais? Seria uma incoerência na palavra de Deus. Então não se sinta culpado de prosperar. Jeremias 29, no capítulo 7, olha o que Deus falou através de Jeremias para mim e para você. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade.
Sabe qual é o princípio que eu aprendo aqui? Enquanto avançamos para o alvo, nós conquistamos nos processos. Então avance para o alvo, conquiste nos processos e seja generoso nas conquistas. Eu vou repetir para você. Enquanto avançamos para o alvo, conquistamos nos processos e somos generosos nas nossas conquistas. Não é apologia a arma de fogo dizer mire antes de atirar, mas é colocar a sua vida no alvo. Pastor Robert Morris diz o seguinte: o foco nos objetivos é a chave para chegarmos onde queremos ir na vida e com Deus. O foco nos objetivos é a chave para chegar onde queremos ir na vida e com Deus. Se o seu objetivo é ter uma vida de paz, nós precisamos entender que o poder resultante de viver dentro das suas próprias posses, da libertação das dívidas, de uma vida alegre e generosa, passa pelo processo de alinharmos objetivos e objetivos que sejam aprovados pelo Senhor. Se o desejo do seu coração passa por ter uma família restabelecida, reestruturada, uma família que viva a paz, que viva em tranquilidade, uma família que tenha boa administração financeira, nós precisamos passar pelo crivo dos nossos objetivos. E a pergunta é: quais têm sido os seus objetivos de vida? Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, ele tem uma frase que diz o seguinte: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho te levará para algum outro lugar. Se você não sabe para onde você está indo, quer dizer, se você não tem um propósito, não tem princípios, não tem valores muito bem definidos, qualquer lugar vai ser um convite para você chegar em qualquer outro lugar. Queridos, nós temos um lugar, é tanto um lugar que foi chamado de celestial, e Jesus é a porta. É através de Jesus que nós acessamos. Você precisa explorar essa verdade e se concentrar nela. Estabelecer alvos, escrever, orar, focar nos objetivos é algo muito mais poderoso do que você possa imaginar. E você pode chamar isto de várias coisas, de agenda, eu não sei do que você vai chamar, de livros de sonhos, de livros de promessas, mas você estabelecer ali naquele momento os seus alvos e perceber e submetê-los ao Senhor, vai definir qual caminho você vai trilhar, mas muito mais do que isso, quais são os resultados que lhe esperam. Os resultados que lhe esperam. E mais do que isso, a maneira como você vai se comportar diante desses resultados. Estabelecer foco, estabelecer um alvo é muito mais sério do que talvez você tenha imaginado. Pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: a maior diferença entre as pessoas moderadamente bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que o segundo grupo anotou os seus objetivos. Se o seu alvo é ficar completamente livre dos maus hábitos, do medo, da insegurança, das dívidas que foram geradas na sua existência por más escolhas, dos maus hábitos, do pecado, você precisa levar em consideração e você precisa saber exatamente para quem e o quanto essas coisas estão oprimindo a sua vida e o seu dia a dia. Você precisa começar a identificar essas coisas, porque a partir da identificação dessas coisas, a partir das suas decisões, a partir das suas práticas, vai poder se definir um diagnóstico. Então entenda uma coisa: as perguntas importantes a serem feitas neste primeiro dia da semana são as seguintes: uma vez que Deus lhe deu vida, uma vez que você está tendo oportunidade de viver como eu estou e você está, e nós declaramos sempre aqui que isso não é um privilégio, porque nós não acreditamos que Deus é um Pai injusto. Nós sempre declaramos aqui que se estamos vivos não é privilégio, é porque Deus tem propósitos ainda a cumprir em nossas vidas, é porque a nossa jornada ainda não se esgotou, porque se nós entregamos a nossa vida a Jesus, ela está segura em Jesus. O que nós fazemos é manter uma vida sem vivê-la de maneira em que tente o Senhor nosso Deus,
no segmento de não observarmos as suas orientações, fazermos escolhas ruins e depois querermos culpabilizar Deus pelos resultados que as nossas escolhas ou os nossos alvos geraram para a nossa própria vida. Então, há perguntas que vão te ajudar a mirar antes de atirar. São importantes. Primeira delas, onde você está hoje? Quais são os seus alvos? Eles são celestiais, ou são humanos, ou são celestiais e estão utilizando os humanos, obedecendo os princípios e valores. Não há nada de errado nisso, se for dessa maneira. Onde você quer ir e qual é o seu destino final? Qual é o seu destino final? Como você quer chegar lá? E também uma outra muito importante, todas elas são adicionais. Para que você deseja chegar lá? Então vamos lá. Essas perguntas nos ajudam a não somente identificar as forças que estão agindo em nós, mas para realinharmos a nossa mira no alvo correto. Nunca tenha vergonha de buscar ajuda de pessoas que sabem mais do que você, que têm uma experiência nessa área e têm revelado frutificação nestas áreas. Ao lidar com as crises através dos conselhos de pessoas, nós precisamos focar se elas estão capazes de nos levar, nos ajudar numa boa gestão da mordomia da nossa vida, das nossas emoções e da nossa existência. Porque na nossa jornada isso vai ser determinante. Então vamos lá. Para você elaborar projetos e objetivos reais e obter resultados celestiais, primeiro, anote aí. Antes de mais nada, ore pedindo sabedoria a Deus. Ore pedindo sabedoria a Deus. É a primeira atitude para você elaborar projetos reais e obter resultados celestiais. Antes de mais nada, orar e conversar com Deus. Ouvir Deus, meditar na sua palavra. Para quê? Para que você, se não tem ou se esqueceu, na palavra de Deus é revelado princípios e valores de relacionamentos, de escolhas, de prioridades, de como você passar pelos processos dessa terra. Então, uma vez orando ao Pai, eu creio que Ele vai sinalizar para você pessoas aos quais você vai poder caminhar junto para obter a sabedoria, para redefinir alvos nas suas emoções, alvos na sua espiritualidade, alvos nos planejamentos da sua vida na terra. E olha que existe uma mentira do diabo dizendo que isso pode gerar em você uma perda da sua identidade. Tipo algumas frases que algumas pessoas dizem, olha, eu não concordo com tudo que fulano fala, como se fosse algo extremamente intelectual e valoroso para a pessoa comunicar um jargão como esse. Eu não concordo com tudo que o outro fala. Eu concordo se for celestial, se for bíblico, se for trazer vida. Eu concordo com tudo que o outro fala e faz, se tudo que ele fala e faz tem como referência Jesus Cristo de Nazaré. Eu concordo com tudo que ele ou ela está fazendo e falando, sim. Eu não sou alienado, eu não sou burro, eu não sou idiota, eu penso como você, e por isso mesmo, quando as pessoas são um instrumento de Deus para me abençoar, para me conduzir à vida, eu reconheço isso como resposta de oração de Deus para os meus dias. E é isso que tem acontecido comigo nesse período em que eu tenho 43 anos de idade, 26 anos com a mesma mulher, com a minha família, meus filhos e no meu ministério. Eu sou fruto de respostas de orações que eu fiz a Deus com pessoas que Ele colocou no meu caminho, que viviam Jesus, que pensavam como Jesus, que sentiam como Jesus, e eu concordei com elas no assim diz o Senhor. Exatamente como a Bíblia diz, tenham a mesma forma de pensar e de agir. Mas eu também vivi com muitas pessoas que ao orar, e talvez achar que fossem respostas de oração, não eram respostas de oração. Eram ciladas de Satanás e do inferno, para destruir a minha vida, a minha família, o meu casamento e as minhas finanças. Você está enfrentando um momento desafiador nas suas finanças hoje? A boa mordomia passa também pela boa administração dos nossos recursos financeiros, que Deus nos confiou. Você ouviu conselhos de amigos, de familiares? Por que você, a partir de hoje, não ora a Deus, se deleita na sua palavra e começa a desfrutar das orientações que Ele dá
na sua santa palavra. Olha o que diz Tiago 1, 5, 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Acredite que Deus vai sinalizar para você as respostas das orações que você fez, mas o que você precisa fazer? Está com o foco e o alvo definido, está munido, nutrido da palavra de Deus, porque se você não estiver nutrido da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Vão aparecer lobos transvestidos de ovelhas. O que significa isso? Se você não estiver cheio de Jesus, dos princípios e valores estabelecidos na palavra dele, você vai se tornar um alvo fácil para a destruição, tanto para as circunstâncias quanto para os convites. Eu sempre lembro as pessoas, nem tudo que reluz é ouro, minha avó já dizia. O que significa isso? Nem tudo de bom que está aparecendo, entre aspas, está acontecendo, que as pessoas estão fazendo, mesmo que por um momento venha atender a minha necessidade, pode ser de Deus e ser uma bênção para as nossas vidas. Pode ser uma escolha ruim. E se você não estiver nutrido da satisfação em Cristo Jesus, você vai aceitar qualquer coisa que preencha um vácuozinho nas suas emoções decaídas, seu espírito decaído e sua carne decaída. A satisfação em Jesus, ela é desenvolvida com uma vida de oração, pedindo sabedoria, para passar pelo crivo de todas as coisas que são oferecidas, todas as coisas que aparecem para mim, passar pelo crivo de Jesus. Porque nem tudo que é bom para a sociedade, é bom para o mundo, é bom para mim, para a minha família e para os meus. Nós precisamos aprender a atacar as causas e não os sintomas. As pessoas não são nossas inimigas, mas o que age por meio delas e através delas podem nos conduzir à destruição. Segunda atitude, para você elaborar objetos reais e obter resultados celestiais, jamais estabeleça alvos para impressionar os outros. Jamais faça alguma coisa, jamais estabeleça alvos na sua vida de conquista, financeiros, familiares, ministeriais, com a motivação errada. O que nós conversamos aqui é sobre motivação. Lembra que quando Samuel foi escolher o novo rei de Israel, lá diante de Jessé, diante dos irmãos de Davi, o Senhor deu uma orientação na sua palavra para Samuel, dizendo: olha, Samuel, você está olhando aí todos os homens fortes, que aparentemente são corajosos, mas preste atenção numa coisa, Deus não vê como o homem vê, Deus vê diferente dos homens. Os homens olham a aparência, Deus vê o coração. O que ele estava falando? Ele estava falando sobre motivação. Então jamais estabeleça alvos para impressionar os outros. Deus sempre sabe a motivação dos nossos corações. E a grande questão é que, como humanos que somos, nós sempre teremos motivações erradas e equivocadas. A grande questão é que, quando o nosso alvo está muito bem definido, as nossas motivações passam pelo crivo do alvo, que é Cristo Jesus, pelos prêmios celestiais, e logo eles são descartados se coragem nós tivermos de entendermos que Deus é o nosso Pai e aquilo que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que estão nos ofertando. Olha o que diz Lucas 14, versículos 10 a 11. Mas quando você for convidado para algum lugar ou para um jantar, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passa desse lugar menos importante para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor Jesus. Então você quer prosperar na sua vida financeira? Não há nada de errado nisso, se você está buscando isso com as motivações corretas. O seu alvo é sair das dívidas. Comece agora a pensar quais foram as motivações que te levaram às dívidas. Os vazios, a imprudência, a inveja, a vergonha, a baixa autoestima, o querer impressionar, o querer dar o melhor, entre aspas, para a família e para os filhos, o querer viver, entre aspas, o melhor sem poder no momento. Quais foram as motivações que te levaram às dívidas? Quais foram as motivações que levaram
a crise familiar, relacional, emocional e espiritual ao qual você está vivendo hoje? Quais foram as motivações que fizeram você se comportar e agir daquela maneira ministerialmente? Está na hora de alinhar o alvo, está na hora de voltar para o foco, para a palavra de Deus e para Cristo Jesus. Ah, pastor, eu quero reduzir minhas dívidas. Então pare de querer viver para impressionar os outros. Trabalhe, estude, esse momento é desafiador, conte com a ajuda das pessoas que o Senhor está levantando. E um outro princípio que eu quero ensinar para você, nem de todo mundo, você pode receber, não é de qualquer pessoa, desculpe o português, que você pode receber qualquer ajuda e qualquer agrado. Ah, pastor, se me entregarem presente, eu amo receber presentes. Eu não. Depende de quem eu recebo presentes. Eu não recebo presentes de quaisquer pessoas. Eu sei ler e interpretar os momentos e os presentes, como eles vêm, de quem eles vêm, por qual motivação eles estão vindo. Eu não me impressiono. No momento em que nós estamos no alvo que é Cristo Jesus, nós não nos tornamos um objeto caro, nós nos tornamos pessoas de valores. E os valores passam pelo crivo da satisfação plena em Jesus. Nem tudo que eu recebo pode ser algo que venha a ser bênção para a nossa vida. Então jamais estabeleça alvos para impressionar os outros. Você quer parar as brigas em família? Você quer acabar com os maus hábitos? Você precisa redefinir os seus alvos, parar de viver no que os outros pensam, vão deixar de pensar e começar a viver, edificar e construir a sua vida a partir do que o Senhor pensa, do que a palavra de Deus diz, porque essa é a nossa parte. Terceiro, para você elaborar objetivos reais e obter resultados, estabeleça alvos específicos e mensuráveis. Estabeleça alvos específicos e mensuráveis. 1 Coríntios 9, 26, olha o que a palavra de Deus diz. Sendo assim, o apóstolo Paulo, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Vou repetir para você. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, sublinhe sem alvo, e não luto como quem esmurra um ar. Estabelecer alvos e metas é bíblico, sim. Eu lembro a primeira vez que eu corri os 10 quilômetros na minha vida. Depois do quartel, depois de servir as forças armadas, você leva uma vida mais sedentária, vai estudar, a casa, se tem outras coisas, outras prioridades. E eu lembro que no primeiro dia eu fui tentado a querer dar aquele tiro, até que eu não conseguisse mais, não aguentasse mais, os 10 quilômetros de quando eu corria, quando eu tinha 18 anos, 19 anos de idade. Não ia dar certo, irmãos. Isso é uma imaturidade danada. Isso poderia lesionar meu joelho, que já é lesionado, poderia trazer problemas para minha coluna. Eu não busquei ter o tênis específico para isso, um preparador, alguém que me orientasse. Logo no primeiro momento eu fui realinhando as minhas práticas ao alvo que eu desejaria chegar, que era correr 10 quilômetros. Para resumir a história, eu consegui correr com a ajuda de profissionais, com a ajuda de amigos, com disciplina. Por quê? Porque eu tinha uma meta, eu tinha um alvo específico e mensurável. O que significa isso? Não adianta você dizer, a partir de hoje eu não vou ser mais essa pessoa. A partir de hoje eu não vou ser mais um consumista descontrolado. A partir de hoje eu vou parar de xingar, de ter maus hábitos, de pecar, eu vou parar de ser irritado, não. Você precisa estabelecer metas e alvos mensuráveis e específicos. Quais são eles? Não, eu vou analisar todas as dívidas que eu tenho, descobrir de onde elas estão vindo, descobrir a motivação e em um mês eu quero reduzir a minha dívida em X. Isso é um alvo mensurável específico. Esta semana eu não vou brigar com a minha família. Esta semana eu não vou reclamar. Eu vou estabelecer metas mensuráveis. Eu quero emagrecer. Eu não vou emagrecer no ano de 2021. No ano de 2021, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março e até o mês de abril, eu vou emagrecer 4 quilos. Então, nesses meses, quando chegar em abril, eu vou ter aí eliminado 4 quilos do meu corpo. Olha, agora a partir de abril até o final do ano, eu vou cancelar meu cartão de crédito, eu vou parcelar as dívidas com juros menores e eu vou eliminar, eu vou chegar em dezembro, no dia 5 de dezembro, e eu vou eliminar a dívida desse cartão de crédito. Eu vou parar de comprar roupa até o final do ano. Então, até dezembro de 2021,
2021, eu não vou mais gastar dinheiro com camisa. Isso é uma meta específica e mensurável. Eu não sei qual é a sua necessidade e demanda, mas se você não fizer isso, não vão passar somente de idealizações. O mundo não é feito de pessoas somente que idealizam, também é feito de pessoas que idealizam. Mas você imagine se não tivesse as pessoas que concluíssem, que fizessem os alvos, as metas e colocassem propósitos para que elas fossem mensuráveis. Jesus falou isso, olha, vão por todo o mundo. Qual é o espaço geográfico? Todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e ensinando-lhes tudo o que eu vos ordenei. Jesus estabeleceu metas claras, por isso que a igreja do Senhor, ela tem um alvo que é Jesus Cristo. Então, na sua mordomia, ela submete tudo, finanças, família, relacionamentos, tudo consagrado ao Senhor. E se está consagrado ao Senhor, Ele tem o direito de dizer não, por aqui não, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ser uma pessoa melhor não é bem um tipo de alvo específico. Você deve dizer em 2021, eu vou entrar em forma, eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu não posso colocar metas relativas sobre a minha existência. Alvos precisam de critérios. Primeiro, ser mensurável. É o que? Eu especificar um valor quantitativo. Segundo, ser claro. Eu vou alcançar em tanto tempo isso. Ah, pastor, mas isso não é uma forma mecânica de viver? Não. É melhor do que viver de uma forma descontrolada. A Bíblia diz, consagre tudo que você fizer ao Senhor, os seus planos serão bem-sucedidos. Tem alvo, tem meta, é mensurável, é consagrar tudo ao Senhor. Estabeleça objetivos curtos, de médio, não de longo prazo logo de cara. Ah, eu vou voltar a correr 10 quilômetros. Quando você chegar a 60 anos, você não anda por causa do seu joelho. Olha o seu peso. Ah, pastor, eu vou cortar todas as minhas dívidas agora. Agora a mulher não vai gastar com nada, filho com nada, eu com nada, ninguém vai gastar nada. Não, não. É muito drástico. Você não vai conseguir manter. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado no meio do caminho. Não, pastor, eu vou ler a Bíblia toda agora até o final do ano. Ótimo se acontecer isso. Mas estabeleça voltar a sua leitura diária. Estabeleça, mesmo que você esteja atrasado. Por exemplo, eu estou atrasado na minha leitura diária da Bíblia. Eu terminei lá, comecei 2 Samuel agora, eu estou atrasado. Mas eu não vou parar. A minha meta é chegar em dezembro, mais uma vez eu vou terminar, ler a palavra de Deus toda. Por quê? Obrigação? Não. Alguém me oprimiu para isso? Não. Eu não tenho conhecimento? Não. É porque é minha devocional, eu amo meditar. Toda vez que eu leio a palavra de Deus de novo, Ele revela coisas novas. Toda vez que você fizer algo de novo para o Senhor, não será novo para Ele, mas será novo para você. Então, de novo, não significa que vai ser aí algo extraordinário para as outras pessoas. Mas com certeza, se você está construindo algo de novo para o Senhor, vivendo algo de novo com o Senhor, vivendo algo de novo com a motivação certa no Senhor, Ele vai trazer algo de novo para você. Zig Ziglar diz assim, pensador, um alvo estabelecido adequadamente já te levará à meta do caminho para a sua conquista. E você pode, de forma didática, dividir seus passos maiores em passos menores e caminhar nessa nova vida. Mark diz o seguinte, o segredo para avançar é começar. O segredo para começar é dividir as tarefas complexas e desafiantes em pequenas tarefas administráveis. O que significa isso? Que eu acabei de falar agora. Eu não vou comer mais arroz. Não, eu vou comer arroz. Agora eu comia 5 colheres, eu vou comer 3 colheres. Ou eu comia 5, uma semana eu vou comer 4, na outra semana eu vou comer 3, na outra semana eu vou comer 2, na outra semana 1, na outra semana eu vou comer sem arroz, se é que você pode, a sua dieta permite isso. Por quê? Porque eu não quero só emagrecer para estética, eu quero ter saúde, eu quero praticar boa mordomia do meu corpo. Então escreva sua visão, ela precisa ser apaixonante o seu alvo. Elabore um plano mínimo de ação. Aplique e apegue-se ao plano divino e submeta esse plano de ação diretamente, diariamente, com as estratégias certas que venham do Senhor. Agora, mova-se em direção à ação do que você deseja. Pastor, eu quero ter uma família mais que abençoada. Mova-se em direção para construir uma vida mais que abençoada, uma família abençoada, uma família que quer viver em paz. Precisa cultivar a presença do príncipe da paz
e também as orientações, a devoção, o culto ao príncipe da paz que é Jesus. Ah, eu estou casando, pastor, vamos ver no que dá. Não vai dar ruim. Se você não tiver uma meta que você quer que a sua família seja abençoada como o Senhor planejou, idealizou e permitiu que você edificasse para o que ela deva ser em Deus, pelo prêmio celestial, e você não militar, não trabalhar, não construir, não edificar, não se render, não renunciar, não sofrer em prol dessas coisas e permanecer, não vai acontecer. Isso é um plano mensurável. A palavra de Deus nos chama a responsabilidade de viver as promessas de Deus, devolvendo a honra e a glória a Ele. Mova-se para a ação, avalie sempre os resultados e faça a prestação de contas. E quarto e último, para você elaborar objetivos reais e obter resultados celestiais, reavalie as suas referências de vida. Reavalie as suas referências de vida. 1 Coríntios 15, 33, na jornada da vida e nos processos. Tem amizades que foram muito boas, tem pessoas e alianças que foram legais, mas precisam ficar lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não significa ser ingrato, ser injusto, não significa que nós teremos uma amnésia espiritual, mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é: se você não focar no alvo, se você não focar no prêmio do chamado celestial, você vai focar nos seus erros do passado, você vai se focar no que você deixou de viver no passado, você vai se focar e permanecer nas coisas que você não fez no passado. Isso tudo vai te paralisar, inclusive pessoas que você conviveu e viveu momentos extraordinários no passado. Quantos relacionamentos conjugais marcados pela destruição desse sentimento destrutivo do que você viveu no passado com alguém, mas você continuou levando para o seu presente no relacionamento atual, que você está tendo com seu esposo, com a sua esposa, com o filho, com o liderado, com o líder, com um novo pastor que você está preparando, com um novo chamado ministerial. Olha bem agora e reavalie. Se você não está focando o seu olhar para o alvo das coisas que passaram e não para o alvo celestial, reavalie suas referências de vida. A sua referência de vida não pode ser pessoas, não pode ser o tempo, não pode ser passado, precisa ser a vocação e o chamado celestial em Cristo Jesus. Por quê? Porque é dele que vem a vida mais que abençoada. É dele que vem a prosperidade para todas as áreas da nossa vida. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse é um princípio bíblico. Com quem você anda hoje? Você anda para influenciar? Você anda para ser influenciado? Quem te inspira hoje? Quem realmente inspira e gera valor, propósito para você? O que você anda lendo hoje? Você está lendo alguma coisa que vai te inspirar, te edificar para alcançar o objetivo celestial que Deus tem para você? Quem você segue em suas mídias celestiais e mais dá publicidade? Está contribuindo com o seu crescimento, com o seu avanço, com a sua família, com a sua formação, com a sua identidade, com a sua vida financeira, com a sua mordomia? Quem você está dando ouvidos de verdade? Não é quem você escuta, não, é quem você ouve de verdade. Eu escuto muitas pessoas. Na verdade, eu ouço muitas pessoas. Escutar, dar atenção e colocar em prática, nem todas. Quem senta à sua mesa para ter comunhão com você? Quem você paga para ouvir nos seus treinamentos? Bom, quem enche seu tanque? Quem esvazia o seu tanque? Quem extrai o melhor de você? E quem extrai e motiva você a ser pior do que você é? Objetivos claros nos ajudam a entender as forças que estão agindo e os alvos que estão tendo prioridade na nossa existência. Objetivos celestiais claros em Cristo Jesus nos ajudam a fazer escolhas melhores. Estimula o nosso foco celestial em saber que essa vida é passageira, é breve. Por isso eu preciso viver da melhor maneira possível, celestial. Mas também, objetivos claros, gera determinação. Provérbios 4, 26 nos convida a essa reflexão final. Vejam por onde anda, e os seus passos serão seguros. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Quer uma vida familiar saudável, feliz?
quer uma vida financeira saudável, feliz, mais abençoada e próspera. Salmo 1:1, como vimos semana passada, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Planeje seu trabalho e trabalhe no seu planejamento. Quem tem sido ou o que tem sido o alvo da sua vida hoje? A conclusão está lá em Ageu 1:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Quando nós estamos doentes, biologicamente, fisicamente, nós procuramos um médico. Quando nós estamos doentes espirituais, nós temos vergonha de pedir oração, nós temos vergonha de pedir ajuda quando estamos doentes financeiramente, quando não temos sabedoria para administrar os recursos, quando não temos sabedoria para outras áreas da nossa vida, familiar, conjugal, sexual, seja lá qual for. Por que que quando nós estamos doentes biologicamente, nós procuramos um médico, mas quando nós estamos passando por um momento desafiador espiritual, nós não procuramos aqueles que têm a bênção, o alvo, a orientação de Cristo Jesus e até mesmo, acima de tudo, o próprio Jesus, que tem o poder para tudo. Se você está atirando para todo lado, em nome de Jesus, pare agora. Ore, busque a ajuda do Senhor, submeta a sua vida a Ele e a sua palavra. Pare de ficar levando para Deus somente os seus problemas. Eu amo este louvor. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Eu creio no poder da oração, mas eu creio também no poder que existe das pessoas que não levam somente os problemas para Deus, mas se levam a Deus, se ofertam a Deus, se submetem à orientação e ao poder do Espírito Santo, se rendem a cumprir as orientações celestiais para receberem os prêmios da vocação e do chamado celestial. Eu entendo que muito mais do que palavras, oração poderia ter um único significado: se render ao chamado celestial para viver a vida mais que abençoada que Jesus conquistou para cada um de nós como presente do Pai. Eu acredito nisso. E eu quero encerrar esse momento orando por você, para que você faça a sua entrega, para que você não só entregue pedidos e orações, mas para que você se renda, para que você oferte a sua casa e a sua família, para que você renda os seus dias, para que você renda a sua família, para que você renda os recursos que Deus colocou em suas mãos e os recursos que a partir do momento em que você começar a viver com foco, com planejamento, com a mira certa no alvo, que é o seu chamado para ser aquilo que Deus te chamou para ser, revelado em Jesus, pois Ele é o exemplo que você vai desfrutar. Eu vou orar para que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou orar para que o Senhor, Ele realmente te ajude nessa nova caminhada. Seja a decisão que você está tomando nesse momento. Eu quero te orientar a 3 importantes. A primeira delas, não espere para amanhã. Entregue a sua vida como foco e alvo ao seu verdadeiro Pai, o Criador de todas as coisas, nosso bondoso Deus. Isso começa professando Jesus como Senhor e Salvador. Diga onde você está: eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o meu alvo e a partir de hoje eu reconheço que sou alvo dele. Porque você sabia que eu e você sempre fomos o alvo de Deus? A paternidade de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, a prosperidade de Deus, a vida mais que abençoada, sempre teve cada um de nós como alvo. A eternidade nos alcançou. Nós somos o alvo do grande amor e perdão de Deus. Então entregue a sua vida a Ele agora dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor em reconhecimento e gratidão. A partir de hoje eu sou seu. Segundo, faça uma oração pedindo a Ele: me ajuda a ter coragem de tomar os próximos passos. Quais são os próximos? Ler a sua palavra, descobrir os seus propósitos, receber as orientações e as alianças no Senhor que vão me ajudar a crescer. Não desistir por nada nem por ninguém, pois o meu foco é o Senhor. Pedir o meu batismo, porque professar publicamente que o Senhor é Senhor e Salvador e é a minha razão de viver agora, mesmo diante de todos os projetos que o Senhor me permite viver nessa terra, precisa ser declarado publicamente. Mas também eu quero fazer um convite para você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de voltar. Diga: Senhor, eu volto. Eu não quero mais perder o alvo. Eu não quero mais me perder em alvos destrutivos dessa terra. Eu quero, Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor, pois do Senhor é o mundo e tudo o que nele há e todas as pessoas que nele habitam. Nós devolvemos ao Senhor tudo: a honra, a glória, o louvor, as orações,
e nos rendemos de maneira clara, objetiva e intencional aos seus cuidados. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Clamo ao Senhor por essas vidas, por cada decisão que está sendo tomada agora, pedindo ao seu Santo Espírito que tenha o poder de conduzir, que faça isso por graça e misericórdia, que faça isso revelando o amor do Pai, que faça isso revelando a justiça do Pai, que o Senhor alcance cada casa neste momento, cada pessoa que está ouvindo, independentemente de onde esteja, com o teu amor, com a tua presença, que o Senhor ali, ó Deus, traga sabedoria, que o Senhor traga coragem, força, poder, para que não vivam mais na situação de escravidão ou perdidos, atirando para tudo quanto é lado e desperdiçando a sua vida, mas que a partir de hoje, ao revelar os seus propósitos, o seu alvo que é Cristo Jesus, possamos ter a capacidade de nos concentrarmos, construirmos, edificarmos, desfrutarmos, compartilharmos a nossa nova vida, tendo como meta, como base, como alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós e aquele que conosco viverá eternamente. Assim nós começamos esse domingo, esse primeiro dia da semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe ricamente você. Se conecte em nosso canal no YouTube, siga-nos nas nossas redes sociais e aguarde o tempo do retorno presencial. Ele não vai demorar muito, mas até a Páscoa é importante que estejamos juntos, celebrando e contribuindo para as medidas de segurança, para não a disseminação maior desse vírus. Se cuide, tome as medidas de segurança, mas não deixe de viver. Se você vai trabalhar em paz em nome de Jesus, que o sangue de Jesus te guarde, proteja você e a sua casa, que você tenha a provisão, o pão de mais uma semana, de mais um mês, e que também todas as suas necessidades sejam supridas diretamente pelo Pai, em Jesus, ou por cada irmão da IB Supere, ou por cada pessoa que o Senhor desejar estabelecer nesse tempo para te ajudar. Já quero preparar você para o próximo domingo. Prepare aquela mesa bem bonita, pois celebraremos a ceia do Senhor ao vivo com a nossa família na celebração online, ok? Deus abençoe e uma ótima semana para você em Cristo Jesus.